Você já reparou que as pessoas, todas elas, inclusive nós, temos comportamentos diferentes com as outras? Com cada pessoa que nós convivemos, nós temos reações adversas. Às vezes nós concordamos, isso é sintonia, né? Às vezes não. Mas por que será que vem a sintonia com alguns e com outros a gente não concorda em nada ou concorda em algumas coisas? Aí está um problema da sombra do subconsciente. Veja bem, nós quando emanamos a nossa energia, esse combo da nossa energia, esse todo, ele é pensamento, sentimento, mas também tem os 95% que o subconsciente está emanando. Então, quando você tem contato com as pessoas, você entra em contato com as sombras dela também. E as sombras delas, às vezes, nos incomodam muito. Então, essas pessoas, a gente diz, começa a colocar defeito nelas. Né? Essas pessoas não prestam, essas pessoas são assim, assado. Mas qual a nossa parcela de culpa em tudo isso? Sabe quando dizem que as pessoas funcionam como espelhos? E você sabe o que quer dizer esse espelho? Esse espelho é que você projeta a sua sombra na pessoa e a pessoa se comporta de determinada forma. Nem você, nem a pessoa sabem que é por causa das sombras, mas é. Vou contar um caso muito interessante de um rapaz que era super econômico e ele atraiu uma moça perdulária. Obviamente que com o passar do tempo esse relacionamento não deu certo. Eles terminaram. Mas olha só, esse rapaz super econômico, ele se achava muito responsável e todo mundo achava isso dele, porque ele sempre tinha dinheiro guardado, ele sabia administrar as finanças muito bem, embora jovem. Só que, com o passar do tempo, depois que aconteceu o problema com a moça, porque ele guardava dinheiro e a moça gastava, então ele viu que nunca poderia ter uma vida equilibrada, uma vida financeira equilibrada, estando junto com esta moça. O relacionamento acabou e ele, depois de fazer terapias, depois dele aprender a olhar para dentro de si mesmo, sabe? Ele percebeu que ele era super econômico, mas era muito mesmo, às vezes sovina. Era por causa de sombra que tinha no subconsciente, das dificuldades que ele passou na infância e de crenças que a família, os pais passaram para ele com respeito a finanças. E ele, na verdade, era econômico. Por quê? Por medo da falta. Ele tinha medo. Ele tinha a crença da escassez, tinha medo de perder o que ele tinha conquistado. Então ele segurava, ele fechava a torneira. Fazendo muita terapia, estudando sobre mecânica quântica, ele pôde perceber isso. Então, o que acontecia ali? A moça sendo perdulária, ela estava mostrando para ele a sombra que tinha no subconsciente dele. Então, toda vez que você não estiver de acordo com alguém, tiver um relacionamento difícil, com certeza são as sombras, aí é que entra o tal do espelho. As pessoas espelham, o mundo é espelho, as pessoas espelham para nós aquilo que temos dentro de nós. Então, tudo que acontece com a gente, seja bom ou ruim, sabe, é aquilo que você está emanando, é o seu todo. Então, ao invés de reclamarmos das pessoas, a gente tem que procurar ver o que em nós despertou naquela pessoa aquele comportamento para conosco. Porque eu já vi muita gente que já casou 3, 4 vezes. Com cada esposa, essa pessoa foi de um jeito. Com cada marido, a pessoa foi de um jeito. Mas por quê? Porque, na verdade, era o espelho. O relacionamento, gente, é puro espelho. Cada um daqueles era diferente, cada um emanava o que tinha dentro de si. E, na verdade, o que acontece nesse mundo é pedra polindo pedra. Por quê? As pessoas são usadas por Deus, pelo universo,
para nos mostrar quem realmente somos e aonde precisamos mudar. Então, ao invés da gente reclamar do outro, a gente vai fazer o quê? Olhar mais para dentro de si e mudar. Claro que tem relacionamentos que não vão dar certo. Aquela pessoa esteve na nossa vida por um tempo para nos ensinar aquela lição. E aí tudo bem, mas o importante é que mesmo que separe, não guarde mágoas, rancores. Aí entra a gratidão. Vamos agradecer a esse todo que está nos ensinando constantemente, a todo momento. O patrão está te ensinando muita coisa, os seus colegas de trabalho, seus vizinhos, pais, filhos, irmãos. Então todos estão espelhando em nós as nossas sombras para que a gente possa detectá-las e limpá-las. E quanto mais harmônico, quanto mais limpo de sombras você estiver, né, mais você vai vibrar em harmonia, você vai vibrar numa cadência assim mais alta, a sua vida vai entrando num eixo, e aí a sua vida também, toda ela vai mudando, seus relacionamentos vão melhorando. Então, ao invés de reclamarmos das pessoas, vamos mudar a nós, para que nós possamos seguir um caminho de mais harmonia, felicidade, paz, relacionamentos mais prazerosos. Isso é de forma geral, não é só amoroso, não. Relacionamentos de forma geral. Então, mas a gente sempre faz o quê? Culpa os outros, porque é tão fácil ver o erro do outro, né? Eu entendo isso, eu também sempre vi erro das pessoas. Só a partir do momento que eu comecei a estudar mecânica quântica é que eu passei a olhar para dentro de mim. E eu fui endireitando meus caminhos e realmente tudo foi mudando. Então, você tem que entender o seguinte, que ninguém faz nada por mal, que Deus nos usa. Ele usa as próprias pessoas e os erros delas, as sombras delas, para mostrar para o outro o que o outro realmente é, mesmo que o outro não tenha consciência. Porque quem é que tem consciência das sombras? A menos que você vá procurar resolver isso, você fica na ignorância, você nem imagina que é daquele jeito, não é? Uma vez eu estava frequentando um local de espiritualidade, isso há muitos anos atrás, e uma senhora perguntou para o instrutor lá, se uma pessoa é sempre mal-humorada, grosseira e também violenta, a gente é obrigado a conviver com isso. Por quê? Por quê? Ele falou, é porque a senhora tem isso dentro da senhora. A mulher falou, o quê? Eu não trato as pessoas assim. E eu pensei, meu Deus, como assim ela tem isso dentro dela? Eu também não entendi. Mas veja bem, às vezes você não está manifestando aquela sombra porque não está tendo uma oportunidade. Talvez você, se não tivesse uma pessoa grosseira e que você até ficasse com medo dessa pessoa, você manifestaria isso com uma outra pessoa mais fraca. A sua falta de paciência, a sua grosseria. Então é isso. Tudo que você vive fora está dentro de ti mesmo.